Fala galera, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar todas as funções do Trademap, tanto para analisar como também para comparar fundos de investimento. Então confira até o final desse vídeo. Bom, então aqui estamos na tela inicial do Trademap. Para que você acesse as funções de fundo de investimento, basta vir aqui no canto inferior do lado direito e clicar em fundos. Uma vez que você clicou em fundos, ele vai mostrar aqui, por padrão, os fundos que tiveram uma maior rentabilidade no último ano. Então dá para notar aqui que os fundos de ouro são os fundos que mais se valorizaram até o momento, dado que nós estamos aí com todos esses problemas de coronavírus e tudo mais, e as ações do mundo estão despencando, estão corrigindo aí. Mas enfim, aqui você consegue inicialmente trocar esse filtro, tá? Então, se você não quer aquele fundo que teve uma maior rentabilidade no ano, você pode alterar para maior rentabilidade no mês, você pode filtrar para um fundo que tenha um maior patrimônio líquido, ou seja, que ele tem mais recursos ali para investir ou mesmo investidos, então você consegue fazer esse filtro. Eu gosto de usar bastante essa rentabilidade do ano aqui. Aqui em cima, ao lado, nós temos a setinha. Então, com essa seta, você consegue tanto colocar os fundos que tiveram maior rentabilidade, que ele já vai aparecer aqui por padrão, como também clicando aqui na seta, ele vai trazer aqueles que tiveram a pior performance. Uma outra função para você fazer mais filtros, tá? Então você consegue vir aqui, e se por exemplo você quer filtrar somente por fundos de ações, basta vir aqui nesse campo de classe e você filtra para somente ações e dá um OK. Uma vez que você faz isso, ele vai trazer somente os fundos de ações aqui e, claro, você consegue filtrar também por aqueles que tiveram uma maior ou pior performance. Eu acho que isso é bem interessante para você analisar fundos, e você pode filtrar tanto fundos de ações, como foi o caso, tem fundos multimercado, fundo de renda fixa, fundo cambial. Então, conforme o fundo que você está buscando, você consegue fazer o filtro aqui dentro do Trademap. Então, aproveitando, vamos agora para as funções de dentro do fundo, né? O que eu consigo analisar de um fundo usando o Trademap? Então aqui vamos analisar um fundo para ver todas as informações que o Trademap traz para nós. Então vou clicar aqui em um fundo, ele vai aparecer aqui essa circunferência que vai mostrar dentro do patrimônio líquido do fundo quanto que ele está investido em cada classe, tá? Então ele tem aqui em ações, ele tem em outros, ele tem operações compromissadas. Então em ações ele tem aí mais de 88%, vamos clicar aqui em ações, que ele vai expandir e vai mostrar tudo que ele tem investido em ações. E é claro, por padrão, o Trademap ele vai agrupar para que apareçam empresas que o fundo tenha mais que 5% de participação. Mas nesse caso, ele é um pouco mais pulverizado. Então você pode vir aqui no canto inferior do lado esquerdo, clicar em cima de outros e você agrupa, por exemplo, para 2%. E aí você vai ter a carteira do fundo, tá vendo? Ela é bem pulverizada e aqui você consegue ver as participações, né? Onde que o fundo aloca os seus recursos. E claro, isso daqui tem uma defasagem de 3 meses, porque senão não faria sentido, né? Se você em tempo real pudesse ver a carteira do fundo, as pessoas não teriam fundos, somente replicariam o que os gestores estão fazendo. E aqui na parte de cima, na parte superior, nós temos essa outra forma de você ver essas informações aqui do fundo. Então você consegue clicar aqui e ele vai mostrar em um meio de lista como estão as alocações do fundo. Então, o principal ativo é a Petrobras, que ele tem 6,77%, seguido de Vale, depois Via Varejo, Eneva, Lojas Americanas. Então, tudo isso aparece aqui e aparece quanto do patrimônio líquido do fundo está investindo nesse ativo, como também quanto que isso representa em reais. Temos uma outra função também que está aqui na parte superior, nessa forma de clips, que tem maiores informações do fundo. Então, você tem aqui o CNPJ, você tem a data de início dele, o gestor, qual é o benchmark, o valor de aplicação inicial, o valor mínimo de resgate, o prazo de carência, o prazo para resgate. Então, inúmeras informações do fundo estão presentes aqui. Além disso, clicando de novo nesse Clips, é possível que você veja aqui demonstrações financeiras, fatos relevantes, regulamento do fundo. Então, as informações mais relevantes do fundo estão aqui em um só lugar para vocês. Agora vamos para uma função bem legal que eu gosto dos fundos de investimentos, que é usar o comparador, tá? Então aqui no canto inferior do lado direito nós clicamos em comparador e aqui nós podemos comparar vários fundos de investimento, tá? Para ver a performance, para ver os ativos. Eu acho que isso é bem interessante, tá? Então eu estou aqui com 2 fundos de ações que eu já pesquisei de forma prévia, eles já estão aqui, mas se você quiser também, basta que você clique aqui no campo de busca e coloque o nome do seu fundo que você deseja comparar, que você consegue fazer tudo isso, tá? Eu vou colocar aqui então esses 2 fundos e vou clicar aqui em visualizar. Ele vai trazer aqui o comparativo entre a performance desses 2 fundos ao longo do tempo. Ele, por padrão, traz essa janela de 2 anos, mas se você quiser uma janela maior, basta clicar aqui no canto superior do lado direito e trocar, por exemplo, para 5 anos, que você vai ver a performance
e um espectro de tempo aí maior, beleza? Então dá para ver a performance de cada um dos fundos e se quiser ver também de forma individual, dá para clicar aqui nessa parte superior no nome de cada um dos fundos para você ver o patrimônio líquido do fundo, quanto cresceu, que está aqui em verde um pouco mais escuro, está nesse gráfico diária, a rentabilidade dele que está nesse verde um pouco mais claro e o benchmark, né, o Ibovespa, que está aqui em laranja, como que ele se portou ao longo do tempo. E aqui tem um pulo do gato para vocês, tá? Se vocês virarem o celular assim, virem para o formato Landscape, ele vai trazer as informações do fundo ano a ano, como se fosse uma lâmina mesmo, tá? Então, essa função é bem interessante para vocês. Tem outras funções aqui, vamos para a guia de consenso, por exemplo. Eu acho que ela é bem interessante porque ela mostra os ativos que cada um desses fundos tem e se há um consenso entre eles, ou seja, tanto o Alaska quanto o Real Investor, eles têm Cogna, por exemplo, que é a Croton. O Alaska é a segunda maior posição dele e do Real Investor é a 12ª. Então, você consegue comparar aqui ativos, Valid, por exemplo, o Alaska é a 10ª maior posição, do Real Investor é a 21ª. Então, tudo isso aqui é bem interessante. Temos aqui embaixo também a guia de oportunidades. Então, quando você clica aqui em oportunidades, você consegue ver cada um dos ativos que o fundo tem e ele está com o valor de mercado hoje menor do que o preço médio do fundo, ou seja, mostra uma oportunidade para você, investidor, nesse caso, para você, enfim, se atentar. Aqui, por exemplo, nós temos Cogna, tá? Então, o preço médio do Real Investor, por exemplo, está em 10,25. O valor de mercado atual está em 6,48, ou seja, tem um upside em relação ao preço médio do fundo de 58%. O que é um upside? É um potencial de valorização até chegar nesse ponto que o fundo comprou esse ativo. Tem outros ativos aqui também, como Braskem, Vulcabras, Alsonai, San Martinho, enfim, tudo isso você consegue validar aqui. Temos aqui também o Delta PL. O Delta PL ele vai mostrar dentro de cada fundo como a cada trimestre os fundos eles vão reportar para a CVM a posição que eles têm e a performance. O Delta PL ele vai mostrar em relação à última apresentação de resultado que eles tiveram para essa de agora, que quando nós estamos gravando o vídeo é de novembro de 2019, né? Então tem essa defasagem de 3 meses, né? Nós estamos gravando aqui em março de 2020. Então aparece o quanto cada um dos ativos cresceram, tá? E Magazine Luiza, por exemplo, foi o que mais cresceu no Alaska, por exemplo, tá? No Real Investor foi a Vale 3. Nós temos aqui uma última função bem interessante que é a guia de detalhes, tá? Então você consegue aqui comparar todos os ativos naquela visão de circunferência que nós temos, que tem tanto no Alaska, então aqui as ações, quanto no Real Investor aqui as ações também, tá? Então são funções muito interessantes para vocês utilizarem aí para comparar os fundos de investimento de vocês. Se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva aqui no canal do Trademap. Além desse vídeo, tem outros conteúdos aqui também. Ative as notificações e, se você tem algum fundo de investimento que você gosta, coloque aqui nos comentários para que nós possamos ver e, quem sabe, fazer um comparativo dele aqui, beleza? Então é isso, um abraço!